Como vocês viram, eu ainda sou um aprendiz na música, mas só de praticá-la eu já me sinto muito bem. E claro que não são todas as pessoas que gostam de praticar música. A questão do bem-estar não depende de você se especializar em algum ramo do conhecimento, alguma área do conhecimento. E, na verdade, o que está em jogo para o bem-estar são estruturas humanas que precisam ser trabalhadas. No caso da música, como a gente vai ver hoje, ela trabalha a motricidade fina, e não é somente a música, não é somente na música que a gente trabalha a motricidade fina, mas sejam bem-vindos ao conteúdo de hoje. Estamos no terceiro dia da lua nova e durante essa uma semana que está coincidindo com a lua nova, a gente vai refletir sobre os aspectos pessoais, a gente vai colocar uma ordem nessa personalidade nossa. Esse é o nosso objetivo, de afiar o nosso machado. Ao se propor a colocar em prática um método de autoaprimoramento, de autoconhecimento, a gente toma como um pressuposto que nós ainda não somos a nossa versão acabada, mas precisamos trabalhar muito para chegar a ela. E como a gente já tem visto nos vídeos anteriores, em cada semana a gente foca em um aspecto da existência. Na lua minguante a gente foca nos aspectos estruturais, nessa lua nova nos aspectos pessoais, na crescente a gente se foca nos aspectos sociais e na lua cheia nos aspectos transcendentais, espirituais, chame lá como você quiser. Imagino que já está bem claro que a fase da lua ela vai nos ajudar no método para que a gente faça essa dinâmica de, junto com o nosso trabalho de bem-estar, a gente ter esse jogo lúdico de procurar no calendário lunar que lua nós estamos, que dia nós estamos. Esse método ele está focado muito mais em estudos científicos, em documentários que falam sobre o bem-estar, palestras, especialistas, professores que tratam sobre isso. Sempre há esse tipo de embasamento. A Lua, como já tenho destacado em todos os vídeos, é somente para ilustrar esse processo. É uma coincidência a Lua que a gente está usando ser chamada de Lua Nova, porque é como se a gente quisesse renovar no método, a gente quer renovar essa nossa personalidade. A gente entende que a gente tem muita coisa para trabalhar, e então esses termos da Lua, eles servem de ilustração para os aspectos da nossa existência. Olha só, a lua cheia coincide com a plenitude. Então, o calendário lunar serve mais para essa visualização didática sobre os diferentes aspectos da vida humana, certo? Eu acho que isso já está bem comentado. E nessa semana da lua nova, a gente se foca nesses aspectos pessoais. Os dois primeiros itens que a gente viu no primeiro dia foi o que eu chamei de behavior cura e metapsiquia. E eu planejo elaborar um glossário com o significado de todos esses termos do Meleagra. Nos vídeos eu já estou apresentando essas definições, mas é claro que quando eu fechar todo esse projeto, então vai ter uma parte das definições de cada um desses termos. Então a behavior cura significa você criar mecanismos para corrigir algumas ações deturpadas que você tem no seu dia a dia, às vezes alguns hábitos que você adquiriu por não refletir muito bem sobre eles, e da mesma maneira que você adquiriu um hábito pela repetição, você pode também se programar para repetir
algumas ações para criar novos hábitos, para tirar hábitos que você não quer mais na sua vida. E eu chamei isso de behavior cura. Vocês vão observar ao longo de todo o ciclo lunar que algumas ideias parecem que vão se repetir, mas elas não exatamente se repetem. É que a nossa estrutura humana, ela tem facetas que a gente às vezes detalha um aspecto e aí, por exemplo, hoje vocês vão ver que um exercício que pode substituir a natação é a caminhada, mas a caminhada já apareceu lá na lua minguante. Aí, caminhada de novo. Não, mas é que a caminhada lá tinha um papel e aqui ela vai ter outro, como vocês vão ver. Tá? Então, o primeiro item dessa lua nova foi o behavior cura, junto com a metapsiquia. Essas são duas palavras novas. Behavior cura eu já expliquei. A metapsiquia é quando a gente quer sair de um pensamento que está fazendo mal para a gente. A gente tem esse recurso, mas a gente precisa se programar, fazer anotações para colocar em prática uma estratégia para mudar esse tipo de pensamento. No dia a dia vem aquele pensamento desagradável o fato de você parar para pensar nisso vai te deixar apto a criar um mecanismo para sair desse tipo de pensamento. Ontem nós vimos mais duas ideias e quase sempre, como eu tenho falado, em cada dia vai ter uma ideia um pouco mais teórica, mais conceitual e algo para ser colocado em prática. Então, no caso, entre a behavior cura e a metapsiquia, na verdade, a metapsiquia passa a ser até mais prática, porque acontece mais vezes da gente estar com pensamentos que são desagradáveis, então mais vezes a gente tem essa oportunidade de praticar a metapsiquia. A behavior cura já é um estudo sobre o que nós vamos fazer para mudar alguns comportamentos. É claro que isso vai ser prático em algum momento. Você decide mudar um comportamento seu, digamos que você não quer mais assistir vídeos curtos, certo? E aí, quando você tem vontade de assistir vídeo curto, aí você se programa para você fazer uma coisa agradável, que você gosta, mas que seja saudável. Por exemplo, ligar para um amigo. Tá? E aí então você acaba associando esse desejo que é negativo de ficar assistindo vídeos curtos e você perde tempo com isso, você se cura com um novo behavior, com um novo comportamento. Tá? Então isso também pode ser prático, mas entre metapsiquia e behavior cura, a metapsiquia acaba sendo aplicada mais vezes, praticada mais vezes. No caso do desenvolvimento estratégico e o eu vir, que foi o que apareceu no segundo dia, eu acho que o desenvolvimento estratégico acaba sendo mais prático, porque é o momento de você planejar e executar ações, e o eu vir já está num campo mais conceitual, é você refletir sobre que pessoa que você gostaria de ser. E hoje a gente vai se focar na música e na natação. Mas vocês que estão acompanhando esse conteúdo, vocês vão perceber que o método ele é dinâmico. Então eu tinha colocado música e natação no método, mas eu me dei conta que cada pessoa adapta as ideias da música e da natação que façam sentido para ela, de que ponto de vista. O que está aqui como música é alguma prática fina do ponto de vista motor. Então, se você gosta de tricotar, se você gosta de desenhar, se você gosta de escrever, se você gosta então tocar instrumento, no caso da música, se você até consertar um motor, aí você está trabalhando com a motricidade fina. Então você pode substituir a música por qualquer atividade de motricidade fina e a natação por qualquer atividade aeróbica intensa. Então, se lá na lua minguante apareceu a caminhada junto com a somafilia, que era um momento para você
ao longo da caminhada, você fazer mais um passeio nessa caminhada que aparece lá naquela primeira semana. A caminhada aqui, nesse contexto, já espera que você desenvolva uma atividade física mais intensa, não para você se tornar atleta, mas porque essa atividade aeróbica mais intensa, ela traz benefícios cognitivos, como a gente vai ver daqui a pouco na definição. Então, em cada um desses dias, a gente consulta o calendário lunar. Estamos no dia 23 de outubro de 2025, terceiro dia, portanto, da lua nova. Quando a gente consulta o método, no terceiro dia da lua nova, o que nós temos, o que nós tínhamos até agora, até então, era música e natação, mas isso vai ser corrigido lá para motricidade fina e exercício aeróbico. Motricidade fina, para mim, é a música. Eu gosto de trabalhar essa capacidade, me desenvolver nesse aspecto humano tocando música. Se falasse para mim que eu teria que fazer tricô, eu não ia gostar. Então, cada um escolhe uma atividade que faça parte da sua história, que você tenha uma ligação afetiva, porque quanto mais motivado você se sentir para realizar essa atividade, mais ela vai ser prazerosa. Enquanto você vai estar cuidando de você, vai se confundir aí o tratamento com um hobby. Né? Então, hoje a gente vai adaptar, já na prática, estamos mudando aqui o método, ao invés de música e natação, a ideia que, na verdade, nós temos que refletir e pôr em prática no terceiro dia é motricidade fina e exercício aeróbico. O método prevê 5 passos diários para a gente colocar o método em prática. O primeiro item é colocar a data, buscar no calendário lunar que dia nós estamos, e na listagem que é oferecida no método vocês vão encontrar a partir de agora motricidade fina e exercício aeróbico. E aí, neste primeiro ponto, você vai comentar se você já realiza alguma atividade de motricidade fina, e vai fazer toda a diferença, como a gente está vendo, já em diferentes termos dessa semana, vai fazer diferença que essa atividade seja diária. Você conhece psicólogo? Pergunte para o psicólogo que você conhece se ele recebe lá, alguma vez, alguma costureira. Se ele recebe alguma vez lá no consultório dele, se ele recebe algum mecânico, se ele recebe alguma pessoa que trabalha com a mão, com um artesão. Ouvi falar, recebe sim, recebe. Aí, então tá, faz mais uma pergunta. Tá, esse artesão que ele recebeu lá, está praticando artesanato? Eu tenho uma hipótese aqui. Se a pessoa está praticando uma atividade manual, se a pessoa está praticando uma atividade aeróbica intensa, ela dificilmente vai procurar um psicólogo. Tá? Bom, mas aí é o momento de você refletir como que está a sua frequência com essas atividades. Você tem realizado frequentemente atividades de motricidade fina e exercícios aeróbicos? Tá, aí sim, estou, ótimo, maravilha. É o momento, você vai ter uma vez no mês para você refletir sobre isso, para você avaliar, para você projetar, para você testar, para você colocar estratégias em prática. No ponto 1 é o que você vai fazer, você vai comentar, você vai fazer novas pesquisas, e ótimo. Aí no ponto 2, 3, 4 e 5 é o que eu tenho comentado nos vídeos anteriores, mas como a ideia de cada vídeo é que se você cair nesse vídeo aqui, você consegue acompanhar o método, então vamos lá. O item 2 é para você comentar o seu dia e preferencialmente colocar desenhos. Desenhos simples, símbolos, coisas muito simples. Terceiro item, se ao longo da realização do item 1 e 2 você começar a ter ideias, você tem o espaço 3 para você colocar esses insights, projetos futuros, etc. O item 4 é para você fazer um gráfico de pizza e anotar os 15 itens diariamente de como você está de 1 a 5 nos 15 itens dessa lua. E aí a minha hipótese, como eu já disse, é que
Você começa de um jeito, mas ao prestar atenção, ao colocar em prática, ao, ao, ao reservar um momento da sua vida para pensar nisso, automaticamente esses índices, na minha opinião, a minha hipótese, eles vão aumentando. E aí você vai conseguir provar que eu estou errado se você fizer. Se você não fizer, você não vai conseguir provar. Eu faço o método e eu vejo que só de anotar, só de eu parar para pensar, eu melhoro. Vamos ver se com você é assim também. E o item 5 é para a gente praticar nossa humildade e reconhecer o que nós temos para melhorar, mas também é para a gente exercitar nossa gratidão, esse sentimento poderoso de bem-estar, tá bom? Tá, então vamos definir o que é para refletir e fazer. Eu comecei esse vídeo tocando, me desculpa gente, eu toquei muito mal, mas eu comecei esse vídeo tocando porque a ideia do método é o seguinte: se ao longo do mês você está com um monte de afazeres e não deu tempo de fazer, pelo menos naquele dia, faça o que é proposto. O objetivo aqui não é você, ao longo de um mês, virar uma pessoa perfeita. Nossa, agora eu faço tudo, eu costuro, eu nado, eu cuido de jardim. Não, 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 não. Calma lá. É melhor 1 do que 10. Começa fazendo um bem feito, mas preste atenção naquilo que a ciência já encontrou de resposta para o bem-estar. Porque você, analisando essas várias facetas do bem-estar que o método Meliagra proporciona, a gente refletir sobre todas essas facetas, a gente tem possibilidade de ter insights. Falando, nossa, aquilo lá que eu vi, eu tô podendo colocar isso em prática. Então, comece criando um bom hábito. Comece criando um bom hábito de escrever um diário. Com isso, você vai ver, uma virtude atrai outras virtudes. Comece fazendo algo para o seu bem-estar, que automaticamente você vai criar condições para fazer outras coisas também boas. Não seja megalomaníaco, não queira resolver tudo de uma vez. Começa modesto. É o conselho de quem já errou muito nisso, de querer resolver tudo de uma vez e dar tudo errado, tá? Então, nesse terceiro dia, é o dia para a gente se focar em atividades motoras finas e exercício aeróbico. Eu não teria moral de vir oferecer esse vídeo aqui se eu não tivesse feito minhas tarefas do dia. Eu fiz, tá? Então, eu realizei o exercício aeróbico intenso e realizei a atividade motora fina. Bom, então aqui as definições que vão aparecer no glossário do Meliagra. Atividades motoras finas, como as que envolvem escrita, música e trabalhos manuais, melhoram a saúde cognitiva e a sensação de bem-estar. Essas atividades estimulam a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais e se adaptar. Sobre o exercício aeróbico. Inúmeros estudos científicos comprovam que atividades aeróbicas melhoram a saúde cognitiva e a sensação de bem-estar. Esses efeitos benéficos são impulsionados por diversas mudanças neurobiológicas, como a liberação de neurotransmissores e o aumento do fluxo sanguíneo no cérebro. Então percebam a diferença entre a caminhada que apareceu no primeiro ciclo com essa caminhada. Lembram que eu associei aquele primeiro ciclo dos elementos materiais com uma vida animal? Pois bem, você não vai ser um animal minimamente saudável se você não exercitar nada o seu corpo. Então a caminhada daquele primeiro momento pode ser uma caminhada, pode ser uma locomoção simples, mas faça essa caminhada, movimente o seu corpo, tá? Já essa daqui já é um exercício aeróbico intenso. Por quê? Porque aqui nós estamos trabalhando a questão da personalidade para a gente potencializar as capacidades que nós temos. Aqui a gente não está focado na questão de subsistência, de você conseguir viver bem. Não, aqui já está de você potencializar algo que os animais não têm, que é um cérebro maior, mais desenvolvido, com capacidade de fazer mais coisas. Então esse exercício aqui, ele é essencialmente diferente daquela caminhada que foi apresentada no primeiro ciclo. E, como eu disse, o que fundamenta os fundamentos do método Meliagra
São estudos, são pesquisas, é aquele curso Ciência do Bem-Estar, é os documentários que eu menciono, é o curso de psicologia, os conhecimentos que já estão estabelecidos na humanidade. E aqui eu apresento duas fotos de um documentário que eu já mencionei aqui com vocês, que é Como Viver até os 100 anos, as Zonas Azuis. E aí, este pesquisador, que foi em diferentes lugares do mundo, ele viu que para você fazer atividades físicas intensas, você não precisa se programar e fazer isso de maneira artificial numa academia. Vou me programar para correr. Não. Se você encontrar uma maneira de incorporar isso na sua vida normal, os efeitos são melhores. As pessoas longevas que ele encontrou não eram de pessoas que frequentavam a academia, mas eram de pessoas que praticavam essas atividades físicas intensas no dia a dia. E aí, essa foto aqui, da esquerda, é uma ilha grega, Icária, e que encontra um índice maior de longevos nessa ilha, e ele mostrou nessa dança aqui o quanto que exigia do corpo realizar esse tipo de dança. Já essa foto aqui da direita mostra, se eu não estou enganado, na Costa Rica, um lugar pobre, que as pessoas também eram mais longevas do que a média mundial, mas essas pessoas extremamente ativas no dia a dia. Então elas faziam exercícios físicos intensos no dia a dia. Então a ideia deste documentário é que o efeito vai ser maior se a gente incorporar na nossa vida, ao invés da gente realizar uma atividade um pouco artificial, como a vida moderna sugere que a gente faça. Mas é importante a gente ter claro que o efeito é maior se incorporado no dia a dia. Então é isso, vocês já estão avisados que o método vai ser atualizado aqui no item 3. Eu vou tirar a palavra música e natação e colocar a atividade motora fina e exercício aeróbico intenso, certo? E aí amanhã a gente vai ver cultivo-terapia e habitopraxia, duas novas palavras também para o nosso método, certo? E aí é isso, estamos neste exercício de lapidar a nossa personalidade e sair daquele jargão que dói os ouvidos ouvir quando você vê que uma pessoa está sofrendo, do jeito que ela está vivendo, que ela teria muita coisa para trabalhar, aí você vai conversar com ela, vira e fala assim, não, é que eu sou assim, é o meu jeito. Então, a gente já viu ontem no vídeo a diferença entre ser e estar. Você se convenceu que você é isso, mas você se cristalizou aí porque circunstâncias da vida, coisas que você não escolheu, mas agora que você está se tornando consciente de que o responsável pela elaboração, pela lapidação da sua personalidade só depende de você, então não venha com esse papinho de não, eu sou assim. Não, você é a pessoa que você quiser ser. Dá trabalho? Dá, mas é possível. Então, a gente já completando aqui o terceiro dia, amanhã vamos ver cultivo-terapia e habitopraxia. E aí, por que dessas novas palavras? Tá. Em muitos métodos de bem-estar aparece a ideia de que nós devemos praticar a jardinagem. Ah, ótimo. Aí se eu coloco aqui jardinagem, aí é possível que haja deturpação do entendimento. Então, quando eu chamo atenção para a gente prestar atenção no conceito, porque é para a gente não ir no automático. Tá? Então, a ideia é sim relacionada com jardinagem, mas vai aparecer jardinagem em outro momento. Aqui, esse cultivo-terapia, eu poderia chamar também de terapia da enxada. Por isso que eu pus aqui esse desenho. Você dificilmente vai ver um trabalhador de roça procurar um psicólogo. É claro que acontece, a pessoa perde um membro da família, acontece uma tragédia, é claro, ela precisa de um apoio psicológico. Mas eu digo, estatisticamente, pergunte para os psicólogos se eu tenho razão ou não.
As pessoas que trabalham com o corpo são as pessoas que menos procuram os psicólogos, tá? Então a gente vai falar mais sobre isso. E a habitopraxia, a gente vai finalmente entrar nessa ideia que eu já estou antecipando, como nós criamos novos hábitos. A gente já está vendo ideias relacionadas com isso, mas a gente vai focar na parte de criação de novos hábitos. Tá certo? Então, é isso. Muito obrigado. Desculpa aí ter tocado essa música para vocês, mas é que eu preciso trabalhar minha motricidade fina, tá bom? Então, até mais, até amanhã. Muito obrigado. Boa tarde para vocês, boa noite e nos vemos amanhã. Um abraço.